Apesar de a gente estar falando de estados aqui da região sul do Brasil, que são relativamente mais desenvolvidos, tem uma oferta de infraestrutura melhor, por outro lado a gente também tem uma indústria mais sofisticada, mais desenvolvida e uma população consumidora também mais exigente, né? O que faz com que também tenha uma necessidade de avanços na infraestrutura. Então, assim, pensar que a gente vai voltar a crescer de maneira mais acelerada significa que a gente vai ter uma demanda, um peso muito grande sobre a infraestrutura nos próximos anos. A gente não está vendo essa crise, ela está um pouco adormecida, essa crise de déficit de infraestrutura, porque a gente não está crescendo. A gente vem de 2 anos aí de queda muito intensa no PIB, que foi 2015 e 2016, e 2017 e 2018 a gente cresceu 1% e vai crescer menos do que isso em 2019. Portanto, na medida que a gente espere, né, que a economia acelere, a gente vai ter uma necessidade muito grande. E quando eu digo infraestrutura, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Não só rodovias, não só transporte, né? Mas também toda a oferta de energia elétrica. Esse é um gargalo que nós temos, a gente depende exclusiva, quase que totalmente hoje em dia das hidrelétricas, né, para ter uma energia com custo mais acessível, senão a gente tem que ir para as termoelétricas, a gente vê que isso aumenta muito o custo da geração e isso acaba influenciando na nossa competitividade. Portanto, a gente tem que atacar esse problema. Quando a gente olha para a logística, também é um problema muito mais complexo, né? A gente tem conglomerados aqui, cidades muito grandes, aí tem problema de distribuição dentro das cidades, isso acaba encarecendo os produtos. Eu acho que tem um ponto, a gente pensa que tem um ponto muito importante nesse novo ciclo de crescimento que a gente espera que o Brasil vai ingressar, que é a participação mais profunda do investimento privado na infraestrutura. A gente veio de um ciclo lá nos anos 90 de privatização, depois teve um movimento de chamada do setor público, né, de tentativa de investimentos via setor público, e esse pêndulo está tendendo de novo pela necessidade de chamar o setor privado. Essa experiência com o setor público a gente viu que não deu muito certo, teve muita ineficiência e não conseguiu resolver os nossos principais gargalos. Agora a gente tende a voltar para um modelo que é amplamente utilizado. E mesmo na situação atual não tem muita alternativa, né? A gente vê os governos todos com grande problema fiscal, né? Tem um problema de gasto corrente muito grande, não sobra espaço para as despesas discricionárias, despesas de investimento. Portanto, mais do que nunca vai ser necessário a gente criar um ambiente para chamar o setor privado para os investimentos. A gente está falando aí de concessões de 20, 30 anos. Evidentemente que a estrutura econômica muda, a preferência da sociedade muda, então é importante que a gente tenha um modelo flexível, que a gente consiga sentar via agências reguladoras fortes, competentes, sentar para fazer adequação de contratos quando precisarem, né? Até as empresas passam por dificuldades, então é importante criar um sistema de melhor, com mais accountability, né, como a gente diz, em termos econômicos, com mais prestação de contas entre o setor público e o setor privado para tentar buscar aquilo que a sociedade está necessitando, né, na medida em que as economias começam a crescer, naturalmente existe uma demanda por maior investimento em infraestrutura, isso também reaquece, ajuda a aquecer a economia, o setor de construção civil, que é um setor que demanda, né, de vários outros segmentos da própria indústria, então tem um movimento aí que se retroalimenta. Principalmente quando os investidores, né, são do setor privado, vislumbram a possibilidade de ganhos através de maior crescimento econômico no futuro, isso acaba atraindo, né, investimentos externos. O Brasil está num momento chave para isso, né, um momento de baixa do ciclo econômico, a gente começa a se recuperar e a expectativa são de oportunidades nos próximos anos.